Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast que é uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde a cada 15 dias nós trazemos aí os prognósticos climáticos e a previsão do tempo para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, começando o ClimaCast dessa quinzena, fazendo uma atualização da análise climática, a gente sabe que a chuva de novembro, ela foi uma chuva abaixo da média, né? Então, se a gente olhar aqui o mapa de anomalia da chuva de novembro, principalmente do primeiro decêndio de novembro, que é do dia 1º ao dia 10, e depois do segundo decêndio, que é do dia 11 ao dia 20, agora nós estamos no terceiro decêndio, mas a gente ainda não tem esse consolidado desse decêndio. Mas olhando os dois primeiros decêndios do mês, a gente vê que o primeiro decêndio de novembro foi muito, mais significativa essa anomalia da chuva, ou seja, as chuvas abaixo da média, principalmente na região do noroeste, tá? Pegando uma parte aí do noroeste centro até centro-sul, mas principalmente do noroeste. E quando a gente olha aqui a anomalia da chuva de novembro 2, o segundo decêndio de novembro, a gente vê que essa anomalia negativa, ela permanece, mas numa intensidade um pouco menos significativa do que foi novembro 1, tá? E isso tá totalmente em consenso com o prognóstico do INMET, que nós tínhamos visto há alguns ClimaCasts atrás, sobre como seria a chuva para esse mês de novembro. Então, se a gente olhar aqui, principalmente esse mapa da direita, nós vemos aqui que para o Rio Grande do Sul a gente tinha uma análise do INMET de anomalias negativas para o mês de novembro, mais intensas de novo na região do noroeste, ou seja, ficando aí em torno de 75 até 150 milímetros abaixo da média histórica para essa época do ano. Então a gente vê que o consenso está muito parecido entre o que está sendo observado agora, de fato, pelos dados do Agrimax e o que tinha sido previsto pelo INMET, tá? Muito disso é por conta da laninha, a gente vai falar dela um pouquinho mais pra frente, mas é importante a gente ressaltar também que não quer dizer que não teve chuva. Quando a gente fala de anomalia, isso é muito importante. Não quer dizer que não teve chuva. A gente teve ocorrência de chuva. Essa última frente fria que passou também trago um pouco de informação sobre ela. Nessa formação de frente fria que veio da Argentina, esse sistema que veio da Argentina, passou muito rápido, Então, na segunda ali, a gente tinha algumas chuvas sido registradas. Depois, no dia de ontem, dia 22 do 11, um volume maior, e cobrindo praticamente grande parte aí do estado do Rio Grande do Sul, mas a previsão é que para hoje isso já se dissipe e essa frente fria já encaminha ali pro Paraná, Santa Catarina e também mais pro centro-oeste do país, tá? Infelizmente são frentes rápidas, mas que geraram alguns volumes de chuva, mas são frentes muito localizadas, chuvas muito localizadas. Apesar de a gente ter essa previsão aqui pro dia 22, o dado do dia 22 mostrando que choveu em toda a extensão do território, isso pode sim trazer chuvas mais localizadas, algumas regiões chovendo, outras regiões não é de fato um estabelecimento dessas chuvas, tá bom? E a tendência agora é essa frente fria seguir para outras partes do país, tá? A gente vai falar um pouquinho mais para frente que tem uma previsão de uma nova frente fria mais para o começo de dezembro, na semana que vem. Mas para a gente fechar esse panorama da análise climática, é importante a gente falar sobre a laninha também. Então, o que a gente vem conversando? A gente vem conversando de que essa laninha, ela continua, Ela tem ganhado alguma intensidade nos últimos meses. A tendência, os prognósticos trazem que a tendência é essa laninha cair. Se a gente olhar aqui o prognóstico do IRI mais recente, do meio de novembro, a gente vê que isso continua. Então, a gente tem um novembro, dezembro, janeiro. Então, sempre olhando o mês central desse trimestre imóvel. Então, dezembro, com a probabilidade alta ainda da laninha se manifestar, então em 91%. A partir de janeiro, essa queda já vai para 75%, o que já mostra uma redução na probabilidade. Se a gente fosse olhar o mês passado, o prognóstico de outubro, isso já estava trazendo uma condição um pouco maior, uma probabilidade mais alta. Então, tem uma redução aí nas probabilidades. Depois, em fevereiro, isso já cai para 56%. E em março, a gente tem uma inversão até relativamente drástica, do cenário, onde começa a predominar uma condição de neutralidade, que era o que a gente já esperava, era o que já vinha sendo previsto, pelos institutos de pesquisa, mas ainda assim, ficava nesse limiar entre laninha, neutralidade. Agora parece que a neutralidade ganhou uma força mais significativa e com altas probabilidades até o meio do ano, então até junho.
junho e julho, né? E aí o que começa a ganhar força e chama atenção, mas vale a gente ressaltar que ainda é muito cedo para a gente discutir a ocorrência desse El Niño, mas o que o prognóstico aqui do IRI mostra pra gente é que esse El Niño vem ganhando força. Ele existia nos últimos ClimaCast, mas se vocês lembrarem, era bem pontual, era uma probabilidade baixa. Agora é uma probabilidade mais alta, a ponto de que em agosto tem uma mudança no cenário, onde a gente pode sair de uma condição de neutralidade e começar a caminhar para uma condição de El Niño. Primeiro, precisamos entender se essa neutralidade vai de fato ocorrer, se a laninha vai de fato reduzir agora nesse final, começo do ano. Então, pensar no El Niño lá para frente, pensando já na próxima safra, na safra 23-24, é muito cedo, tá? Mas vale a gente ficar atento, ficar em alerta, porque são informações relevantes e começar a observar. Agora o El Niño chama atenção, vamos continuar monitorando, ver se essa força consiste ou se esse cenário muda de alguma forma, tá? Entrando na nossa análise de previsão do tempo, né? Como a gente conversou no último ClimaCast, teve uma queda na temperatura, né? Que pode ter ocasionado geada ali em algumas regiões, principalmente regiões de baixada. Aqui no nosso prognóstico, na nossa previsão, olhando o passado, a gente não tem nenhuma localidade que nós monitoramos que registrou geada, mas registrou sim temperaturas muito próximas, tá? Mas vamos focar agora, olhar daqui para frente, olhar essa previsão e entender como que ela está se comportando. Então, começando por São Luís Gonzaga, São Luís Gonzaga aqui prevê 130 milímetros para os próximos 30 dias. A gente vê que essa frente fria agora do dia 22 passou muito rápido por lá, com volumes baixos ali, um pouco acima de 10 milímetros, né? Depois a tendência agora é a gente ter um período de estiagem, ter menos chuvas, até o comecinho de dezembro, desculpa. Então, a partir do dia 3, a gente já tem uma previsão aí, um prognóstico para volumes mais significativos. Então, grande parte desses 130 milímetros previstos se concentram agora aí no dia 3 e dia 4 de dezembro, né? Então, aqui no dia 4, chegando até mais ou menos 50 milímetros no dia, e aí o restante do mês com volumes muito baixos, tá? Em termos de temperatura, não tem nada que chame atenção, tem uma queda prevista para o final do mês de dezembro, mas nada que indique um risco de geada em dezembro, por enquanto, tá? São oscilações normais da temperatura. Olhando Santa Rosa tem um volume um pouco menor do que São Luís Gonzaga, então trazendo aí 117 milímetros para os próximos 30 dias. De novo, foi uma região que, apesar de ser no noroeste, que é onde caiu uma chuva ali significativa, né, não tão significativa, na verdade, o volume foi bem baixo. Então, se a gente olhar de novo, dia 22, 23, com volume bem baixo, aqui tá como previsão, mas a gente já sabe que foi o realizado também, tá? Então, um volume mais baixo de chuva. E, de novo, o prognóstico trazendo pra gente aí uma chuva mais significativa no dia 3 e no dia 4 de dezembro, tá? Olhando Campo Novo são um volume menor ainda, de 104 milímetros. De novo, a chuva do dia 22 pouco significativa, vem de um período longo sem chuvas, né? Tanto Campo Novo quanto Santa Rosa não vem com volumes de chuvas tão significativos nos últimos dias. São Luís Gonzaga já trazia alguns volumes, né? Então a gente vê que é um período aí de déficit um pouco crítico. Tem essa chuva do dia 22 mais pouco expressiva, e aí retorna só com a chuva de fato, né, se estabelecendo com volume legal no dia 3, 4, e aí depois pequenos volumes de chuva até o final do mês de dezembro, tá? Entrando na região do Planalto, a região do Planalto que nós começamos com Água Santa. Água Santa traz um volume total de chuva previsto de 102 milímetros. A chuva do dia 22 também foi pouco significativa, a gente vê aí um volume um pouquinho melhor do que na região noroeste, mas ainda assim muito baixo. E a previsão a partir do dia 28 de dezembro traz algumas chuvas, né? Você vê que não tem aquele pico de chuva tão significativo como era no caso da região noroeste, para o dia 3, 4, e aí essa chuva se distribui melhor ao longo do dia 28 até mais ou menos ao dia 5 de dezembro. Bom, entrando na região de Sarandi, Sarandi segue com volume até um pouco mais baixo que Água Santa, então ficando em 95 milímetros nos próximos 30 dias. De novo, né, uma chuva um pouco expressiva, bem poucamente expressiva no dia 22, trazendo um volume em torno dos 5, 10 milímetros e retomando uma chuva um pouco mais constante e significativa no dia 28, que deve durar também até o dia 5,
com o maior volume previsto aí em torno do dia 3 e do dia 4 de dezembro. E aí os próximos dias, segundo essa previsão que está atualizada hoje, mas isso pode mudar, né? Isso é importante a gente levar em consideração. Segundo essa previsão, a tendência é que a gente tenha pouca chuva aí na região de Sarandi nos próximos dias para dezembro, tá bom? Olhando Não Me Toque soma 108 milímetros. A chuva do dia 22 já foi um pouco mais expressiva do que dos outros locais. A gente vê um volume aqui sendo mostrado, né, no dia 22 um pouco mais significativo. Retoma essas chuvas, fica esse período de déficit, mas retoma essas chuvas no dia 28 e aí um volume bem expressivo aqui no dia 4, né, 4 de dezembro, e aí começa a entrar de novo no período de estiagem com poucas chuvas previstas e volumes bem baixos, tá bom? Olhando Ibirubá, muito parecido o cenário com o Não Me Toque, então 115 milímetros previstos para os próximos 30 dias. De novo, foi uma região que choveu mais nessa frente fria que passou do dia 22. A gente vê que foi um volume até mais expressivo do que o volume de Não Me Toque. E o mesmo padrão, né? Um período sem chuva agora nessa semana. Retomando as chuvas no dia 28, com maior volume de chuva previsto no dia 4, né, que passa aí da casa dos 30 milímetros, chega quase nos 40, e depois um período mais sem chuva, com algumas chuvas mais pouco expressivas até o dia 23 de dezembro. Entrando na região do Noroeste Centro que começamos por Panambi, então Panambi que soma 111 milímetros para os próximos 30 dias, segue um padrão muito parecido com a região do Planalto, então trazendo uma chuva mais expressiva aqui do dia 22 de novo, e retomando essa chuva apenas no dia 28, com concentração dos maiores volumes no dia 3 e no dia 4, onde está previsto a entrada de um novo sistema de frente fria aí, trazendo chuvas para a região, e a partir do dia 5, volumes muito baixos, poucos expressivos, com possibilidade de estiagem por enquanto, tá? Olhando Cruz Alta que soma 117 milímetros e o padrão segue o mesmo, então teve uma chuva mais significativa agora no dia 22, assim como foi o caso de Panambi, e a semana do dia 28 traz aí um volume considerável, principalmente no dia 4 de dezembro, com volumes aí beirando 40 milímetros no dia 4, tá bom? Tupanciretã traz um volume um pouco maior, então de 126 milímetros, teve um maior volume acumulado no dia 22, que chegou aí mais ou menos em torno de 20 milímetros agora, vai ter esse período de estiagem durante essa semana, e de novo, retoma as chuvas no dia 28, mas com um volume muito significativo aqui no dia 4, beirando aqui os 50 milímetros, e depois poucos volumes previstos ao longo do mês de dezembro, assim como todas as outras regiões. Olhando Júlio de Castilhos, exatamente o mesmo cenário, né? Muda muito pouco. Eu acho que a única alteração é que o volume é o mesmo previsto, de 126 milímetros. A única alteração é que Júlio de Castilhos, no dia 4 de dezembro, tem um volume um pouco menor do que os 40 milímetros que a gente estava vendo aqui para Tupanciretã, mas no geral é o mesmo cenário. Teve a chuva do dia 22, passou de forma rápida, vamos ter uma semana sem chuvas agora a partir de agora, e na semana que vem retomar essa condição de chuva, principalmente no dia 4 de dezembro. Entrando na região Centro-Sul, a região Centro-Sul que a gente começa com São Cepé, somando aí 144 milímetros previstos, então o maior volume até agora que a gente viu de previsão, e aqui a gente vendo que para o dia 22, 23 teve um volume alto, né? Então a gente viu aí passando os 30 milímetros nessa frente fria que acabou de ocorrer. De novo, entrando agora por um período de estiagem e os volumes retomando significativamente aí no dia 28, com o maior volume concentrado aproximadamente aí na casa dos 40 milímetros pro dia 4 de dezembro, tá bom? Tem aí um período de estiagem previsto, mas a tendência é que os volumes de chuva sejam um pouquinho mais elevados ao longo desse mês de dezembro, nessa primeira, segunda quinzena do mês de dezembro, em relação às outras localidades que a gente analisou. Olhando o Caçapava do Sul também, somando 154 milímetros, também teve um volume significativo nessa frente fria que passou. A distribuição das chuvas está um pouco melhor, então a gente vê que no dia 28 ela retoma com maior volume de novo, acontecendo no dia 4, mas aí a partir do dia 12, 13 de dezembro também traz um volume aí um pouco mais significativo do que as outras regiões, que podem sim favorecer
a disponibilidade de água no solo e recuperar, nem que seja um pouco desse déficit que vai ocorrer um pouco antes dessas chuvas, tá bom? Olhando Bagé traz uma previsão de 160 milímetros para os próximos 30 dias, muito parecido com a condição de Caçapava do Sul, então com volumes aí significativos dessa frente fria, e aí seguido por uma próxima semana do dia 28, com volumes bem interessantes aí, principalmente no dia 4 e no dia 5 de dezembro, um período de estiagem e aí em torno do dia 12 de dezembro retornam algumas chuvas mais significativas, até mais significativas do que Caçapava do Sul e São Cepé aqui na região Centro-Sul, tá? E pra gente finalizar a análise de previsão do tempo, a gente tem Arroio Grande, que traz uma previsão aí de 150 milímetros para os próximos 30 dias, um volume de novo significativo para toda a região Centro-Sul aqui nessa frente fria que passou, um período de estiagem ao longo dessa semana, assim como todas as outras regiões, e retomando a chuva aqui no entorno, praticamente aí um pouco mais atrasada do que as outras regiões, então aqui trazendo em torno do dia 30 de novembro, e aí o volume mais significativo previsto no dia 5 de dezembro, que beira aí 50 milímetros, e, no entanto, aqui para Arroio Grande, essa previsão de volume mais significativo que se dava a partir do dia 12 de dezembro, não aparece com tanta intensidade para a gente aqui na nossa previsão, tá? Então, se destoando um pouco do previsto das outras localidades da região Centro-Sul. Em termos de previsão, era isso. Olhando também um pouquinho a nossa questão de previsão da safra de soja, né? Eu comentei com vocês no último ClimaCast que eu ia começar a trazer essas informações. Trouxe uma informação um pouco mais ampla, né? Mostrando que existem grandes possibilidades da gente ter ganho de safra em relação à safra passada, por ter sido uma safra muito crítica em termos de condições climáticas, e agora a gente começa a acompanhar de fato como que estão os cenários, né, de previsão, seja um cenário de clima desfavorável, médio ou favorável, como a gente fez com o trigo, para as diferentes datas de plantio, em média, aí para as regiões. Então, o que a gente consegue observar aqui, olhando esses 4 gráficos, né? Então, a gente está olhando 4 datas de plantio, então dia 15 do 10, 30 do 10, 15 do 11, 30 do 11, e a gente vê que existem poucas variações, né? A gente vê que o ano passado, essas datas mais iniciais foram mais críticas, né? A gente teve uma produtividade um pouco menor e produtividades muito baixas, e os plantios mais tardios acabaram tendo produtividades maiores, então na safra 21-22. Mas, por enquanto, a previsão dos cenários é de que, independente do cenário climático que se configure a partir de agora, então seja ele um cenário desfavorável de condições climáticas ou um cenário favorável, a tendência é que a gente tenha uma safra melhor em termos de condições climáticas do que a safra do ano passado, tá? Então a gente tem uma probabilidade de 95% de chance de ter uma safra melhor. Obviamente que isso depende muito do manejo que também está sendo aplicado em campo, das operações de campo, né? Isso faz com que essa oscilação ocorra. Esse modelo, a gente está isolando esse fator do manejo e considerando só a variabilidade climática. Então, olhando o passado, o que já aconteceu no passado, fazendo uma análise probabilística, olhando o ano passado, a gente tem uma probabilidade muito alta de ter uma safra da soja melhor do que a do ano passado, tá bom? Esses números vão ser atualizados agora, cada 15 dias, vou começar a fazer essa atualização, e conforme a gente vê alguma mudança no cenário, alguma condição mais crítica, a gente vai discutindo sobre. Qualquer dúvida sempre deixem nos comentários, qualquer questionamento. A ideia aqui é trazer um panorama geral de previsão voltado para as condições climáticas. Esse número a ideia não é acertar o número de produtividade de vocês em termos de saca, mas sim mostrar que a tendência é a gente ter um ganho em termos de produtividade em relação ao ano anterior, tá bom? Por hoje é isso, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.